Que humilhação que o Lula impôs ao Donald Trump. Ó, falar sobre Lula, Donald Trump. Ó, a cúpula do G7 na França, na cidade de Evian. Ó, falei até com acento, eu sou sotaque francês. Aí, o Lula se encontrou lá com vários líderes e tudo mais, e os bolsonaristas passaram a pegar um vídeo do Metrópolis para falar que, olha, o Trump ignorou o Lula. Olha, o Lula foi ignorado. Olha, o Trump só dá a bola para o Flávio Bolsonaro. Já seria um discurso bem ruinzinho, porque, pô, peraí, o Trump dá a bola para o Flávio Bolsonaro e logo depois impõe tarifas ao Brasil, a pedido da família Bolsonaro. Isso fez com que o Flávio Bolsonaro despencasse nas pesquisas. Hoje saiu nova pesquisa, duas novas pesquisas desastrosas para o Flávio. A primeira, a pesquisa Futura, mostra que o Flávio ele estacionou, ficou onde estava, ou seja, ele caiu muito na pesquisa anterior e estagnou, ou seja, aquela queda era verdadeira, não é uma queda com tendência de reversão. A segunda, que é a pesquisa CNT-MDA, que é a pesquisa que mais acertou em 2022, essa aí foi um desastre total para o Flávio Bolsonaro. Essa pesquisa mostra o Lula a menos de 1 ponto de ganhar no primeiro turno, e esse menos de 1 ponto se dá também ao fato de que a pesquisa colocou muitos candidatos que provavelmente não estarão na urna, como tá lá Michel Temer, Joaquim Barbosa já falou que ele não ia ser candidato, aí agora não sabe se vai e tal. Aí, por conta desses candidatos todos aí terem 1,5%, 2 pontos, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, isso aumenta o número de candidatos aí de votos que tem todos os outros juntos, e aí fica mais difícil para o Lula conseguir os 50% mais um dos votos válidos. Mas, fora isso, se tirar o Michel Temer da pesquisa, por exemplo, o Lula ganha no primeiro turno. Se tirar o Joaquim Barbosa, o Lula ganha no primeiro turno. Se tirar o Augusto Cury, o Lula ganha no primeiro turno. Então tá difícil aí. E se o Lula conseguir aí mais 0,7%, o que parece que vai conseguir, ele também ganha no primeiro turno, ainda mais porque você pode lembrar que a maioria aí dos eleitores do Joaquim Barbosa, num eventual segundo turno, votam no Lula, então o voto útil vai ser pregado. Nisso aí, Flávio tá em pânico e tal, e começou aí a disseminar essa, mas o Lula não tem moral, o Lula não tem moral. O problema é que aí saiu outro vídeo, do momento ali da reunião do G7, eu vou te mostrar aqui, primeiro vídeo que os bolsonaristas estavam se fazendo circular. Os líderes postaram para foto, tudo mais, tá aqui o Lula de chapéu aqui, tá o Trump aqui, no meio tá o Macron, e tá. Aí depois, logo depois aí da foto, os presidentes passaram aí a se cumprimentar. E aí eu vou mostrar aqui, aliás, foi logo antes da foto, estavam todos se cumprimentando ali e tudo mais. Aí os bolsonaristas mostram esse vídeo com corte, tá? Mostra ali e fala, ó, o Trump não quis chegar nem perto do Lula, olha, o Trump não chegou perto do Lula. Você vai vendo que o Lula chega ali perto por um lado, o Lula tá ali de chapéu, né? É mais fácil de reconhecer. Aí o Lula vai pro outro lado, tudo mais. E você vê que ele dá a volta ali e não chega perto do Trump. Aí os bolsonaristas começaram a falar, ó, o Trump tá ignorando o Lula e tal. Que coisa. Só que aí depois saiu o vídeo completo, que eu vou te mostrar aqui já já. E o vídeo completo mostra o seguinte, o Trump tenta apertar a mão do Lula, e o Lula tá conversando com a von der Leyen, que é a presidenta da União Europeia, e o Lula finge que não vê o Trump e continua olhando para ela. O Lula não foi indelicado, o Lula é uma pessoa extremamente educada. Se tiver a troca de olhar, o Lula vai apertar a mão, vai cumprimentar, vai fazer um joinha de longe, no mínimo, e tal. Até porque o Lula e o Trump têm uma boa relação. O fato do Trump ter aí imposto tarifas ao Brasil e membros do seu governo se encontrado aí com Flávio e com Eduardo Bolsonaro, não muda a relação que o Lula e Trump têm juntos. Porém, tem aquela, né? Pô, você tem uma relação boa com o líder. Imagina que não é o Trump, que é qualquer outro país, tá? Imagina que é o presidente do Paraguai. Imagina que é também de extrema-direita. Aí você tem uma relação boa. Brasil é amigo do presidente do Paraguai. Aí, de repente, o presidente do Paraguai passa a fazer contatos com a oposição ao presidente do Brasil, oposição golpista, e passa a atacar a soberania do Brasil. O Lula vê o presidente do Paraguai. Alguém acha que ele vai chegar e falar, oi, tudo bem? Não vai. Não vai mesmo. Então, o Lula não foi indelicado. Inclusive, se o Lula falar sobre isso mais tarde, se alguém perguntar, você ignorou o Trump? Vai falar, não vi. O Lula não é bobo. Alguém acha que ele vai falar, vi sim e ignorei. Não. Mas o Lula também é aquela. Todo mundo já passou por essa situação na vida que você não quer falar, quer dar um gelo numa pessoa, quer evitar, e aí você finge que não vê. Se a pessoa vier até você diretamente ali, fizer, tocar em você e tal, é uma coisa. Agora é outra coisa, a pessoa ali de longe, estende a mão, finge que não viu, tchau. É isso que o Lula fez com o Donald Trump na frente do mundo inteiro. Só que o mundo inteiro, menos os bolsonaristas, eu vi aí Bolsonaro tentando inverter a coisa,
O mundo inteiro percebeu que o Lula ignorou o Trump. E o Trump saiu com cara de bunda, uma cara de bunda mesmo. Quem me segue no Instagram e viu, eu mostrei um trecho do vídeo, viu o Trump saiu assim. Tipo, caramba, que humilhação. Por quê? O Lula percebeu uma coisa com o Trump que eu tô falando aqui desde antes do Trump ser eleito e que eu sabia que o Lula já tinha percebido isso e começaria a tratar o Trump assim. Todo mundo que se humilha pro Trump, o Trump pisa em cima. É aquela, quanto mais você abaixa a cabeça, mais você levanta o bumbum para levar um chutão. É isso. Então o Lula já sabia, quem trata o Trump de igual para igual, mesmo que você faça críticas duras ao Trump em discursos, mas quando trata ali a relação entre os países, trata de igual para igual, e quando se encontra com o Trump, o trata de igual para igual e não como vassalo, ganha o respeito do Trump. Eu dou exemplo aqui, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, ele detonava o Trump, falava. O Trump detonava ele. Quando os dois se encontraram, ele foi o primeiro, o único até hoje, presidente dos Estados Unidos que encontrou com o presidente da Coreia do Norte. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, se encontrou, não, temos uma ótima relação, disse o Trump logo depois. Pô, do cara que estava te detonando na imprensa mundial por meses, agora a relação tá ótima, só um encontro. Só um encontro. Isso que bastou. O Lula ficou detonando o Trump também por meses, encontrou com o Trump por 20 segundos, e aí o Trump, não foi o Lula, foi o Trump quem falou na sede da ONU, ó, Lula um cara genial, brilhante, ó, deu match, nosso santo bateu, tal. Aí se encontrou com o Trump, conseguiu tudo o que queria, se encontrou de novo, 3 horas de encontro, a imprensa achou que ia ser meia hora, foram 3 horas, aí deu ruim. Aí o Trump tem essas movimentações, sim, principalmente o Marco Rubio, que é bem mais radical que o Trump na política externa, ele quer o Flávio Bolsonaro eleito sim ou sim. O Marco Rubio está interferindo diretamente em eleições. Aconteceu na Colômbia, aconteceu no Peru, eles estão interferindo. Vai tentar talvez uma interferência no Brasil. Não se sabe porque o Lula sabe tratar o Trump como os outros não. E como é que é? Você acha o quê? Que você vai impor tarifa ao meu país a pedido do candidato de oposição? Colocar ali facções criminosas do meu país como grupos terroristas para ter pretexto para invadir meu país algum dia, a pedido do líder da oposição, aí você vai chegar para mim e eu vou te tratar bem, eu vou me ajoelhar para você, nananina, não. Eu não sou a primeira-ministra do Japão, não. Eu não sou o Macron, eu não sou a Vanderleia, nananina, não. Aqui, não. É isso aí. Aí o que acontece? O Trump respeita o Lula. Se fosse o Flávio Bolsonaro presidente do Brasil e o Trump impusesse tarifas ao Brasil, como fez a vários países cujos presidentes acham que são amigos dele, o Flávio Bolsonaro já ia se ajoelhar na frente do Trump para lamber o sapato do Trump e dar aquela lustrada. É isso que ia acontecer, tá? Que é um vassalo, é um vira-lata. E as pesquisas estão mostrando cada vez mais que a população está percebendo. Você vai ver o avanço do Lula nas pesquisas entre as pessoas mais moderadas, que são as pessoas que falam assim, pô, peraí, entre um cara que defende a soberania nacional e outro que é um baita de um entreguista, eu fico com quem defende a soberania nacional. Mesmo as pessoas que são manipuladas a não gostar do Lula, por diversos outros motivos. Falam, mas tem uma coisa que está acima do resto, que é isso aí. Não que o Bolsonaro tenha apresentado grandes resultados em qualquer outro setor aí. Alguém vai falar de segurança, de economia, de saúde, de educação, do que quer que seja. O Bolsonaro não apresentou bons resultados em nada. Aí mesmo a pessoa que é manipulada fala, não, tá tudo pior, a economia, a segurança, hoje com o Lula tá pior. Mas espera aí, com o Bolsonaro também tava ruim, só que ele é vassalo, o Lula não é. Então até a pessoa manipulada chega um momento e fala, pô, peraí, tudo tem limite. E aí eu vou te mostrar aqui o vídeo, o trecho que faz com que os bolsonaristas tenham aí crises quando é mostrado, que foi quando o Trump estende a mão para falar com o Lula e o Lula simplesmente ignora. Eu vou mostrar aqui, ó, vamos lá, vocês aí. Tá aqui o Trump, Lula falando com a Vanderleia, aí o Trump estende a mão, logo antes aqui, ó, a mãozinha do Trump, ele estende a mão, olhando pro Lula, o Lula falando com a Vanderleia, o Lula não olha pro Trump, continua a conversa, e o Trump fica com cara de bunda. Eu vou até colocar para você o replay da carinha que ficou o Donald Trump, quase sem acreditar, assim, caramba, não tô acreditando nisso aqui não, tipo, como assim? Como assim? Acabo de ser ignorado? Foi isso mesmo? Aparece o Macron rindo e o Trump assim, como assim?
Na cabecinha do Trump deve ter pensado logo depois. É bom eu respeitar o Brasil, senão eu vou passar humilhação. Aí logo depois tiveram ali os discursos, os presidentes estiveram ali numa mesa, né, num lugar fechado, e com a imprensa, e o Lula fez um discurso. Não tem o vídeo até agora, eu não entendo por quê, não disponibilizaram o vídeo completo do discurso do Lula. Não tá. Mas tem o texto aqui no site do governo, do discurso do Lula, e o Lula dá várias alfinetadas no Trump, inclusive aí no caso do PCC e Comando Vermelho. Por quê? Porque o governo Lula já falou aí publicamente, e tem fala de ontem também, e aviso, que, olha, peraí, o maior lavador de dinheiro do PCC mora em Miami, o governo sabe o endereço dele, e a polícia dos Estados Unidos não prende esse cara por quê? Ou seja, vocês falam que é terrorista, pô, então o cara é terrorista, e tá lá em Miami, morando numa cobertura de 10 milhões de dólares. Um mega membro aí do PCC. E por que vocês não prendem? E o governo brasileiro já tá mandando esse cara ser preso e extraditado já faz mais de um ano, tá? E nada. O que você vê, os Estados Unidos, no caso aí de drogas, é só retórica. Eles são os maiores financiadores, tanto com dinheiro como com armas, tá? Eles não apenas compram o produto, eles ainda financiam com mais dinheiro e eles ainda dão as armas, tanto para os cartéis do Equador, da Colômbia, do México, do Brasil, da América Central, aí você pode pôr Honduras, Nicarágua, Guatemala, Panamá, El Salvador. Quem dá dinheiro e armas para eles são os Estados Unidos e, na parte de armas, Estados Unidos, Europa e Israel, tá? São esses. E aí depois, coincidência ou não, e não é coincidência, essas facções todas passam a se infiltrar na política e passam a ter candidatos de extrema-direita. E aí candidatos extremamente entreguistas que, quando assumem o poder, entregam as riquezas dos seus países para os Estados Unidos da América. Peça a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!